a nossa palestra de hoje. Eu creio que todos já estavam naquela palestra que eu fiz segunda-feira, certo? Ou tem alguém que não me conhece? Senão eu faço uma apresentação breve. Todos me conhecem? Então, nós vamos prosseguir. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a inflamação e as doenças crônicas. Tá? Nós vamos falar um pouco de inflamação crônica, em especial, gerando doenças crônicas. Tá? Nós vamos falar um pouco das doenças crônicas mais comuns. Vai falar um pouquinho de obesidade, falar um pouquinho de hipertensão, de diabetes, de câncer também. Tá? Fazendo parte aí de um conjunto de doenças crônicas mais comuns, além das autoimunes, que segue a mesma linha. Mas eu optei não falar pelas autoimunes pela questão do tempo. Tá bom? Bom, como eu disse, acredito que todos me conhecem, que segue alguns dados, né, nossos, para vocês, caso precisem aí saber onde nós temos trabalhado. Há um verso, um trecho inspirado, tá, que eu gosto muito de trabalhar nesses momentos. Ele está no livro Medicina e Salvação, na página 224, e nos diz assim: se um enfermo e sofredor fizer apenas o melhor que sabe em relação a viver os princípios da reforma de saúde, e não é uma vez ou outra, é de uma forma perseverante, em 9 casos de cada 10 ficarão livres de seus males. Não sei vocês, mas eu acho esse realmente uma coisa maravilhosa, algo tremendo, uma promessa realmente grandiosa. Quando nós fizermos apenas o melhor que sabe, Deus não está cobrando de nós a perfeição, sendo nós imperfeitos. Ele não está pedindo algo impossível ao ser humano, ele está pedindo que nós nos esforcemos para fazermos o melhor que podemos, de uma forma perseverante. E, então, algo que praticamente não vemos quando falamos aí quando falamos de medicina preventiva, tá? Que é 90% de cura, é algo realmente muito, muito, muito interessante de percebermos, né? Então, avançando, essa promessa realmente é uma promessa grandiosa. Existe uma outra promessa, tá, feita, que nos faz pensar um pouquinho, que tem uma ligação direta no assunto de hoje. Isso está registrado no livro de Êxodo, tá? No capítulo 15, verso 26. Ela diz assim: e disse o Senhor, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, das que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. É uma promessa grandiosa essa também. Deus disse que... Ele não disse que as pessoas não iriam adoecer. Ele não disse que as pessoas seriam curadas 100% quando obedecessem a Ele. Ele disse que não colocaria sobre aqueles que obedecessem as doenças que Ele pôs sobre o Egito. Essa é um texto escrito na época de Moisés. Na época de Moisés, na época dos faraós, haviam mortos no Egito, com certeza. As mortes por guerras, por revoluções e também mortes por doença. Então, que tipo de doença caíam sobre o Egito? Nós estamos falando de cerca de 3.600 anos atrás. Nós estamos falando de uma época no qual o registro médico não havia da mesma forma do que hoje. Mas, olhando para a história, olhando para a arqueologia, nós temos algumas formas de entender do que morriam os egípcios. Existia um trabalho no qual eles pegaram 52 múmias e levaram a aparelhos de tomografia computadorizada. Dessas 52, lembrando que as múmias basicamente representavam a nobreza egípcia, o clero, né, ali, e também a casa real, né, a família real. A população egípcia não era mumificada. Mas nós percebemos que das 52 múmias que foram examinadas,
44 delas tinham acúmulo de cálcio nas artérias, e isso estava ligado diretamente à causa de morte. Ou seja, estamos falando de aterosclerose, uma doença que leva à morte, por exemplo, por AVC, que é o derrame, ou por infarto. É a maior causa de mortalidade em nossos dias também. Em nossos dias, cerca aí de 30%, ou em algumas estatísticas, 20% em outras, de todas as mortalidades são por doenças cardiovasculares. Ou seja, a doença que matava os egípcios também tem ceifado muitas vidas em nossos dias. Será que a população do mundo, também do Brasil, está seguindo aqueles mesmos mandamentos que Deus disse que, se os israelitas seguissem, eles não iriam adoecer como os egípcios? Será que os mandamentos de saúde também estão sendo guardados da mesma forma? Vamos tentar imaginar um pouquinho a dieta do Antigo Egito. Então, nós tiramos do registro médico das múmias aquelas informações. Há um alto grau de aterosclerose entre o clero e a nobreza egípcia. Será que a arqueologia nos traz alguns dados também? A dieta do Antigo Egito era uma dieta que ela era muito composta por carboidratos, riquíssima em carboidrato, uma série aí de bolos feitos, inclusive com gordura animal e óleo e trigo, e também uma dieta muito rica em gordura e proteína animal. Por exemplo, a carne de ganso chegava a ter 60% de gordura. Então, será que carne gorda é consumida em nossos dias? Será que bolos feitos com gordura animal, com banha ou com óleo existem em nossos dias? Será que o excesso de carboidrato é algo que está existindo em nosso dia? Essa é a fonte, caso alguém deseje saber das minhas informações, vem desses trabalhos aqui. Então, o acúmulo de cálcio nas artérias. 44 de 52 múmias egípcias tinham isso, inclusive com causas ligadas à morte. O processo chama-se aterosclerose, que é um endurecimento, um enrijecimento da parede arterial, das artérias que levam sangue aí para os diferentes órgãos, por depósito de gordura e de cálcio, num processo inflamatório que ocorre dentro da parede dos vasos sanguíneos. Algo muito comum, que nós já vemos muitas vezes, estrias lipídicas até mesmo em recém-nascidos. Biópsias de recém-nascidos perceberam estrias lipídicas neles por causa da dieta materna, durante a gestação. E pode ir ocorrendo, então, eu vou tentar explicar um pouquinho da origem da aterosclerose. Um vaso sanguíneo, vamos pegar aqui um exemplo. Duas ilustrações. Primeira ilustração. Imagine que você tivesse, por algum motivo, ferindo o teu dedo com um alfinete, uma agulha, um espinho. Ao ferir o dedo, vamos imaginar que vai pingar uma gotinha de sangue. Se pingar uma única gota de sangue, você consegue imaginar isso? Uma única gota de sangue, nessa gota de sangue, eu vou ter 4,5 milhões de hemácias. Os glóbulos vermelhos, que é o que dá a cor vermelha ao sangue. 4,5 milhões em uma única gota. Agora imagina que existem vasos sanguíneos tão fininhos, mas tão fininhos, que só passa uma hemácia de cada vez e ainda apertada. Nós chamamos isso de capilares. São os vasos mais estreitos do corpo humano. Ou seja, uma gota de sangue tem 4,5 milhões, imagina um local que menor que uma gota de sangue, só passa uma por vez apertadinho. Olha tão fino como é. Agora imagine uma outra situação. Eu creio que muitos de nós já viram alguém, ou até mesmo já passaram por isso, que teve, por exemplo, um sangramento nasal. O ar está muito seco, a pessoa espirra, faz um esforço e começa a pingar sangue do nariz. Nós chamamos isso de epistaxe. Então, o fenômeno da epistaxe, sangramento nasal, se dá por vários motivos, dentre eles um processo inflamatório que deixa a mucosa nasal muito sensível. E aí ocorre um esforço um pouquinho maior, devido a essa hipersensibilidade da mucosa,
rompe um vaso sanguíneo e começa a sangrar. Então, a inflamação vai mudar os vasos sanguíneos, vai deixar o vaso mais inflamado, mais inchado, vai fazer com que haja pequenas rupturas nos vasos. No exemplo que eu dei, num capilar, rompeu e chegou a vazar sangue, mas numa artéria, que não é um vaso fino, é um vaso grosso, comparado com um capilar, com certeza. Percebam aqui, por exemplo, aqui há o endotélio, a primeira camada vascular, aquela que nós vimos quando nós falamos lá sobre limpeza orgânica, sobre jejum, tá? Que era naquele desenho, naquela ilustração, era uma parte amarela, que os vasos, que os glóbulos brancos rolavam sobre ela. Lembram dela? Tá? Então, imaginando isso, né? Então, aqui, nesse vaso sanguíneo, tá? Nós vamos perceber aqui, tá? Que aqui essa parede endotelial, ela tem uma camada de células, depois temos outras camadas de células, inclusive camadas de células musculares, porque a artéria ela pulsa, ajudando a impulsionar o sangue para frente. Então, ela é um vaso mais calibroso. E em pequenas rupturas, já que o sangue está inflamado internamente no endotélio, a camada é muito juntinha, mas uma pequena ruptura nessa inflamação vai causar uma abertura, vai aumentar a permeabilidade. E aí, para evitar isso, porque isso não é uma coisa boa, vai ocorrer uma pequena bandagem. Imagina se fosse ali, tá? Fazer um pequeno curativo. Quem vai fazer esse pequeno curativo é o colesterol e o átomo de cálcio. Então, um colesterol modificado junto com cálcio, o LDL, como está aqui ilustrando aqui, ó, ele vai se depositar na primeira camada de células, embaixo da primeira camada de células, junto com o cálcio. Vai atrair ainda células do sistema imune, dos sistemas inflamatórios, elas vão entrar ali, vão tentar fagocitar esse colesterol oxidado, modificado, né? Vai gerar um conjunto de células, das células do imunes, elas não vão conseguir sozinhas, elas vão se unir, vão formar uma chamada célula gigante, tá? Que vai mudar a parte bioquímica ali, vai atrair outras células, fibroblastos, células musculares, mais átomos de cálcio, mais gordura, e vai formando, então, a placa de ateroma, que vai engrossando cada vez mais e vai afinando o vaso sanguíneo, pode ficar tão fininho que quase não passa sangue, podendo ocorrer ainda a ruptura dessa placa aqui, e aí começar a formar um coágulo que tranca o vaso sanguíneo. É o fenômeno que ocorre no infarto. É um fenômeno bastante conhecido que ocorre no infarto. Então, vamos tentar entender um pouquinho como é que ocorre esse processo inflamatório. De novo, aquela mesma ilustração que eu tinha colocado. Tá? Mecanismo de defesa não específico. Ocorre uma lesão no tecido, um corte, por exemplo, na pele do dedo. Isso vai produzir mediadores químicos, né? Então, ele perfurou com um alfinete, há algumas bactérias ali, e vai liberar a produção de histamina. Os mastócitos são como sentinelas que vão dar o alerta. Opa, houve ruptura tecidual, houve células do nosso corpo que foram rompidas, que foram destruídas, né? Então, ele dá esse alerta, essa histamina chega próximo do vaso sanguíneo, o vaso sanguíneo vai inflamar, ele vai inchar, isso vai aumentar a permeabilidade do vaso sanguíneo, né? Vai sair líquido ali, é por isso que vai inchar aquele local, algumas células de defesa vão conseguir sair, tá? Vão conseguir atravessar e vão tentar localizar onde é que está o problema aqui em cima. E aí vão tentar o quê? Vão tentar fagocitar, elas vão comer aquelas bactérias, tá? Então vai matar as bactérias, vai limpar o local, aí depois de limpar o local, elas vão estimular que as células vizinhas se multipliquem e vão tentar trazer condroblastos. Esses condroblastos vão trazer ali o processo de fibrose, de cicatrização dessa área lesionada. E vão limpar todas as células mortas, vão tirar todo qualquer tipo de pus, de secreção de bactérias, para deixar tudo limpinho, para tentar voltar ao funcionamento normal. Esse é o processo inflamatório ocorrendo normalmente. Então, o leucócito vai rolando no superfície do endotélio, de repente, uma célula do endotélio
sensibilizada ali pela histamina, dá o alerta, ele se fixa, ela ocorre a inflamação e ele atravessa, né? Assim conforme nós vimos dentro desse processo. Vai ocorrer um aumento do fluxo sanguíneo nessa área, aumento da permeabilidade capilar, a migração das células inflamatórias. Esse é o processo agudo, que quando resolve o problema, né? Ocorreu essa alteração, resolve o problema, tira todo o estímulo lesivo, né? Vai substituir aí as células lesionadas, tá? E a função volta ao normal. Esse é o processo natural que forma. Mas pode ocorrer que a injúria, aquilo que está causando lesão, que está ali afetando, inclusive, os vasos sanguíneos, tá? Seja por fibrose, por um infarto, por uma inflamação crônica, por infecções, por toxinas, traumas, radiação, o que quer que seja, está afetando essas células. Pode acontecer que isso que está afetando o nosso organismo persista por um período muito prolongado, ou ainda que mesmo que não seja prolongado, mas seja muito intenso, muito forte. Isso pode fazer com que o corpo não consiga se restabelecer adequadamente. Aí ele vai para 3 outros processos. Assim como nós vimos na outra aula, nesse slide também está representado praticamente todas as doenças crônicas. Um processo possível, caso não haja essa resolução, essa melhora, essa cura, é o da formação de pus, do abscesso, que nada mais é que um gigantesco cemitério de células, tá? De bactérias que estão ali infectando, de vírus, tentando ali o corpo, colocando os seus soldados para manter aquelas células presas, né? Não se espalhando, os vasos sanguíneos tentando se defender, porque o pus é muito ácido, então vai ocorrer uma migração, uma destruição de certos vasos sanguíneos, e isso é a formação do pus. O abscesso mais comum é a espinha, o acne, que é uma coisa, um pontinho, mas pode existir abscessos grandes no corpo, né? Se isso se resolve, vai evoluir para a cura. E o que é a cura da inflamação crônica? É uma formação de uma cicatriz. Voltam a formar células dos vasos sanguíneos, né? Vai ficar ali algumas células do sistema de defesa e cheio de cicatriz, cheio de fibrose, representado aqui nesse desenho por essas fibras mais rosadas, né? Esse é um caminho que também pode ocorrer. Pode sair da inflamação aguda direto para a formação desse processo de fibrose, e a fibrose é a sepultura das células, então as células que existiam nesse lugar, elas morreram, elas deixaram de existir e foram todas elas substituídas por essa cicatriz. Outro caminho que pode ocorrer é o processo da inflamação crônica permanente. Então, vai ficar mais inflamado aquele lugar, completamente inflamado, tá? Com muitos vasos sanguíneos, inclusive crescendo novos vasos sanguíneos, tá? Diferentes tipos de células de defesa e muitas células de defesa, tá? Tentando aí controlar aquele problema que ali está acontecendo. Controlar tanto nos defendendo, nos protegendo de infecções presentes, né, de micro-organismos presentes, e também exercendo a segunda importante função do sistema imune, que é o processo de manutenção. Então, ele fica em reparo crônico. É como se fosse um problema na casa, um vazamento na pia, um problema no chuveiro, na cama, que está constantemente quebrado, constantemente dando problema, constantemente precisando de manutenção. Então, ele vai ficar naquele processo de reparo, de reforma, literalmente, permanentemente. Pode ocorrer, nós também conversamos sobre isso na última aula, que o processo de adaptação que as células daquele local tenham que sofrer, seja de hipertrofia, quando as células incham, atrofia, quando elas murcham, seja de metaplasia, quando elas mudam de forma e função, ou a hiperplasia, quando elas se multiplicam, pode ocorrer que elas não consigam uma boa adaptação e que isso perdure por um processo muito longo. E aí também vai levar a essa hipertrofia. E a hipertrofia do tecido adiposo nas vísceras, nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, a famosa esteatose, vai levar à mudança, tá, da função do adipócito. O adipócito é a célula de gordura. Ela fica tão pressionada, com um espaço tão limitado, que ela começa a alterar a produção dos hormônios que ela produz. E, por causa disso, você vai ter ali um aumento da hipertensão arterial, da pressão alta,
da resistência à insulina, do aumento do colesterol, da obesidade, das doenças cardiovasculares, inclusive a aterosclerose, que é o que a gente está apresentando, do câncer, da diabetes, de várias doenças respiratórias crônicas, várias doenças autoimunes, dos reumatismos, de doenças endócrinas, como o hipotiroidismo, por exemplo, dentre outras. Então, é esse processo. A célula normal ficou ali lesionada por muito tempo, teve que passar pelo que a gente chama de um estresse fisiológico ou ainda patológico, não conseguiu manter a sua função, teve que passar por um processo adaptativo, que quando é retirado o estímulo lesivo, ela volta ao normal, e quando não é retirado, ela permanece isso por muito tempo, ou se multiplicando, ou inchando, ou atrofiando, ou ainda mudando de forma e função. Se permanece muito tempo, leva a lesão da célula, que pode ser reversível, acumulando aí vacúolos cheios de gorduras, líquidos, proteínas ou carboidratos, ou ainda, se é de forma irreversível, leva à destruição das células por apoptose, que é a destruição da própria célula se autodestrói, ou por necrose, quando o sistema inflamatório é envolvido e ele mesmo tem que destruir essas células. Então, aqui é uma ilustração, né, do como pode estar ocorrendo aí esses diferentes processos de adaptação celular. E aqui é o adipócito que eu havia citado a vocês. Tá? Essa, inclusive, é uma imagem de um microscópio. Então, ele tem um gigantesco vácuo, o núcleo fica socado num canto e o citoplasma reduzido a um espaço muito, muito pequeno. E daí fica prejudicado. Né? Você não tem muitas condições desse citoplasma estar exercendo as suas funções plenamente. E daí as diferentes funções do tecido adiposo, como, por exemplo, a produção de angiotensinogênio, é prejudicada. É isso que favorece a pressão alta. A sinalização energética também é prejudicada. Por isso que a pessoa acaba ganhando peso facilmente. O sistema complemento sai prejudicado. Então, a inflamação também é prejudicada. A leptina vai também ser prejudicada ao funcionamento dela. Então, ela não consegue regular a saciedade da mesma forma. A pessoa tem a tendência a comer mais. Vai afetar o processo de cicatrização das citocinas inflamatórias, que, junto com o complemento que a gente viu antes, acaba afetando a imunidade, tá? E afeta também a produção aí das lipoproteínas, o colesterol, os triglicerídeos de forma geral. E aí o endotélio vai sofrer, vai ter essa dificuldade, porque vai mexer nas substâncias, no delicado relacionamento entre as substâncias vasodilatadoras, dilatam o vaso sanguíneo e favorecem aí a baixar a pressão arterial, com as substâncias vasoconstritoras, que contrai o vaso sanguíneo e faz aumentar a pressão arterial. Vai ter a perda desse equilíbrio e potencializando, inclusive, tanto oscilações da pressão como a própria doença da pressão alta. Nesse mecanismo todo de inflamação que não vai estar bem ajustado, nós começamos a ter isso, começamos a ver uma migração dessas células musculares ao redor daquela lesão tecidual, tá? Ao redor daquela lesão de colesterol oxidado, modificado, com as células inflamatórias e que começam, então, a calcificar, né? Formando aí um grande granuloma que vai prejudicando, tá? E fica depositada nesse espaço aqui entre o endotélio, que é essa túnica interna, tá? E a túnica adventícia, que é a mais externa. Então, ela fica bem na túnica média, tá? Nesse local. E aí ocorre tanto em veias como em artérias, por isso que a gente chama de aterosclerose, mas quando é nas artérias é arterioesclerose, quando é nas veias são as venoesclerose. Na veia não prejudica tanto, porque a veia ela não tem essa camada muscular, ela não é tão rígida, então ela se molda ao volume. Tanto que ela pode ter muito sangue acumulado. As varizes, por exemplo, é isso. A veia fica mais tortuosa, mais grossa, por um problema na válvula dela, ela enche. Já as artérias não ocorre isso. Então, se houver alguma coisa que está ali obstruindo o fluxo, ela não vai aumentar o calibre como ocorre com a veia. Pelo contrário, que vai acontecer uma redução do calibre. Ela tem esse tamanho. Algo está crescendo ali dentro, ela vai ficar pequena, vai limitar o fluxo de sangue aqui dentro. Então, esse é o processo de aterosclerose, como eu colocado. Corre o primeiro depósito do colesterol modificado, tá? Um rompimento ali do endotélio. Vem aqui, então, depois as células inflamatórias vão tentar digerir isso, forma um macrófago, as células gigantes, a célula espumosa,
vai dar um processo inflamatório, vai atrair aí as células musculares e os fibroblastos que vão formar depois a parede mais endurecida, tá? Esse é o processo também, o mesmo processo aí sendo descrito aqui para nós. Processo que ele é todo ele assintomático, podendo dar sintomas quando ocorre uma ruptura dessa placa, tá? E a formação aí de coágulos, que vão, inclusive, poder obstruir o sangue. Aí a pessoa pode ter, por exemplo, a angina pectoris, que é uma angina de peito, tá? Que é um prelúdio que pode vir a ser um infarto no futuro, ou diretamente um infarto, se já romper a placa e se trancar completamente o fluxo do sangue. Tá? Até 70% do fluxo do sangue obstruído, ou seja, só fica 30% fluindo, o indivíduo é assintomático, não tem sintoma nenhum. A partir de 70% de obstrução, começa a haver sintomas. A gente vai avançar aqui para a questão do tempo, mas basicamente essa era uma descrição como é que ocorre aí a formação dessa placa. É possível reverter isso? É possível. Existe o processo cirúrgico, como é esse representado aqui, tá? Que é feito via hemodinâmica, né? Foi colocado aqui a aplicação via catéter, aplicação do stent, essa molinha, mas existem processos naturais de fazer isso. Existem formas de reverter a aterosclerose, tá? Inclusive as consequências da aterosclerose. Por exemplo, a insuficiência cardíaca, a insuficiência renal, o AVC, que é o derrame, a hipertrofia, que é o crescimento do músculo cardíaco, tá? O infarto, a doença vascular periférica, que leva, por exemplo, a processo de amputação, em alguns casos, tá? Que leva aí a disfunção erétil nos homens, entendeu? Que leva a alterações de sensibilidade, de temperatura das pernas, leva a claudicação, que é aquela dor muito forte, aguda, que dá quando você caminha, e quando você para, ela melhora. Aí você volta a caminhar, volta a doer, tá? Pela essa redução do aporte. Quando nós mudamos o estilo de vida, é possível reverter o processo de aterosclerose a médio prazo. Geralmente vai de 2 a 4 anos para fazermos isso. Especialmente se a alimentação for predominantemente crua. Então, nós comemos ao menos 50% do volume que nós comemos, tá? De alimentação crua. Aí é bem provável que ocorra essa reversão. Tá? Então, eu tenho ali uma artéria, por exemplo, obstruída em 80% da obstruída ao longo do tempo, tá? Já está bem documentado, vários artigos mostrando isso, você consegue trazer até 20%, até 10% de obstrução. Então, você melhorou em 400% o fluxo. Só tinha 20% de fluxo, agora eu tenho 80%. Tá? Então, teve uma melhora bastante significativa mesmo. Então, sobre o coração, essa inflamação sistêmica, né? Ela vai causar lesão cardíaca diretamente, tá? Vai causar aí de 20% de lesão cardíaca, tendo mortalidade alta, mais de 50%. Tá? O processo de tromboembolismo, arritmia, infarto, processo de derrame, vai ocorrendo em altas incidências e prevalências no nosso corpo. Vai percebendo bastante isso. Então, é importante que eu entenda, tá? Quais são as causas. As causas estão ligadas ao processo inflamatório. E o que vai mexer na inflamação? Diretamente o estilo de vida. Então, indivíduos que são ansiosos, preocupados, depressivos, são pessoas inflamadas cronicamente. Pessoas que estão em sobrepeso, obesidade, são pessoas que estão inflamadas cronicamente. Tá? Quem tem colesterol muito elevado, quem tem muita aterosclerose, vai ter inflamação crônica. Quem é hipertenso, quem é diabético, vai inflamar cronicamente o seu organismo, se não estiver aí controlada essas doenças. E as doenças cardiovasculares, como eu já disse, é a maior causa de morte em todo o mundo. Tá? No Brasil, ela é responsável por quase 30% das mortes no nosso meio. Há uma idade média de pacientes, inclusive jovens, 56 anos. Já muitos de mais idade, mas alguns jovens também. Isso acaba equilibrando a média. Então, é muito frequente. Nós devemos realmente pensarmos a respeito disso. Tá? As doenças cardiovasculares são as principais causas de doença, seguido aí por traumas, tá? Por acidentes, por assassinatos e por câncer. Dependendo da estatística, nós vamos percebendo isso ao longo do tempo. Tá?
As causas que levam, fatores de risco, né, que levam aí às doenças cardiovasculares, como diabetes com pressão alta, tá? Também são bastante prevalentes, tá certo? Vou avançar um pouquinho. Então, dá uma olhadinha. 1 a cada 3 adultos, principalmente mulheres, tem o hábito de consumir frutas e hortaliças em 5 vezes mais por semana. É 1/3 da população. Sendo que esses alimentos têm nutrientes que protegem a inflamação, que são antioxidantes, são anti-inflamatórios naturais. Quanto mais colorido for a nossa dieta, maior a carga de anti-inflamatórios. Tá? Especialmente as cores azuis, vermelhas, roxas, essas são as que mais vão ter resveratrol, por exemplo, tá? E vamos nos proteger. Quando nós consumimos oleaginosas, nós vamos ter ali os ômegas, os ácidos graxos essenciais, vão proteger o nosso corpo de inflamação, vão proteger o nosso corpo, tá? Inclusive de processo de aterosclerose, né? Claro, quando consumido na quantidade adequada. Não adianta você se empanturrar, porque daí vai virar problema. É em torno de 1 colher de sopa da oleaginosa, qualquer oleaginosa, por refeição. Tá? Então, pode ser coco, abacate, gergelim, linhaça, chia, né? Pode ser azeitona, pode ser semente de girassol, amendoim, pode ser castanha, amêndoas, nozes, pistache, avelã, várias aí, pequi, várias oleaginosas naturais que vão trazer esse benefício. Tá? O brasileiro está assim, ele está mudando o seu padrão alimentar. Tá? Então, o que antes a maior parte dos brasileiros consumia, por exemplo, feijão, proteína de origem vegetal, agora não, a maior parte dos brasileiros tem a fonte com proteína de origem animal. No passado, as pessoas comiam carne apenas final de semana. Os meus avós, os meus pais, quando crianças, depois que eles... antes da década de 70, tá? Era natural as pessoas comerem, era comum as pessoas comerem carne apenas no final de semana. Você ia lá, nem energia elétrica às vezes tinha, lá no tacho de banha, pegava um pedaço de carne e servia para as visitas, para a família, no final de semana. O restante da semana as pessoas eram praticamente vegetarianas, consumiam proteína de origem vegetal. Então a incidência tem crescido muito por causa desses hábitos. E ainda há muitos, inclusive, que usam bebidas açucaradas, que aumenta o processo inflamatório crônico e é fator de risco, dentre outras coisas, para a diabetes e a obesidade. Esse é o grande resultado que veio, por exemplo, do inquérito do Vigitel, já há o mais atual, né, esse é o de 2016, mas tem o mesmo padrão, ele não mudou o padrão. Muitos pacientes estão com aumento de peso. Nós temos a maior parte da população brasileira, 52% da população brasileira, com ganho de peso, dos quais quase 19% como obesos. Tá? Então, e não houve redução de muitos fatores de risco, assim, de uma pesquisa para outra, em relação ao consumo de álcool. Reduziu o consumo de cigarro, mas está tendendo à estabilização, a gente está com dificuldade para reduzir ainda mais. Tá? Há 30 anos atrás, o Brasil tinha 3 vezes mais fumantes do que hoje, mas a redução nos últimos 10 anos está estável, está diminuindo as pessoas, está aumentando o número de jovens que estão começando a fumar, tá? Que não se via 15, 20 anos atrás. Então, houve um aumento do consumo de frutas e de verduras, sim, isso foi bom, mas houve uma redução, inclusive, de refrigerantes e sucos artificiais e aumentou a atividade física como lazer. Então, está havendo uma mudança de hábitos, mas ainda não está em nível suficiente. Quanto tem que ser? O melhor que você puder. Lembra? Quando fizer o melhor que eu puder, perseverantemente, 9 em cada 10 casos serão livres de seus males. É o que tem que ser feito, mas tem que ser realmente o melhor que eu posso. Opa, aqui desconfigurou um pouquinho. Tá? Então, a gente está vendo isso aí. Ó. O ideal é ao menos 150 minutos por semana. Ou seja, você faz atividade física mais ou menos 5 vezes por semana, em torno aí de 50 minutos cada uma delas. Esse é o ideal. A atividade física ela é cumulativa. Se você fizer 3 períodos de 15 minutos, tá bom. Né? Isso pode ser muito, muito importante para cada um de nós. Vamos avançar um pouco. Né? O excesso de peso também tem trazido problema. Então, o brasileiro tem ganhado peso. Em 2006, nós tínhamos 42% da população brasileira com ganho de peso. Em 2017 já era 54%. E agora tem ficado assim. Percebam, as mulheres 51,2%. Quem mais tem ganho de peso tem sido as mulheres. Os homens ainda são mais pesados que as mulheres, mas proporcionalmente o aumento foi maior no sexo feminino do que no sexo masculino. E ela tem gerado problema, a obesidade tem trazido isso, ela tem trazido
processo de aterosclerose, com ele a disfunção erétil, com ele a doença cardíaca, o AVC, e sobrecarregar as articulações, e aí tem trazido dores articulares, especialmente a osteoartrose, tá? Que quando inflamado se chama osteoartrite, pressão alta, diabetes, conforme nós havíamos citado, mencionado antes. Porque vários desses órgãos do nosso corpo, esses sistemas, estão tendo depósito ali de gordura. A gente fala da esteatose hepática, que é a que dá no fígado, porque é a mais comum, mas ocorre depósito de gordura em todo o corpo, que pode levar a pancreatite, pode levar a alteração na circulação, como a flebite, tá? Pode levar a catarata, levando a cegueira, pode levar a problemas de pele, a gota, pode levar a alterações ginecológicas, como a interferir na menstruação, na infertilidade, no ovário policístico, pode causar pedra na vesícula, para citar outras doenças que eu ainda não havia citado. Tá? E aqui eu vou citar mais algumas, né? Pelo tempo, talvez não nos permita, mas a apneia do sono é bastante comum em um indivíduo que está acima do peso, porque começa a obstruir a passagem do ar. E, ao longo do tempo, vai desregulando o ciclo que regula a nossa respiração, tendo momentos de parada respiratória. Tá? Para citar, as demais já foram mencionadas aqui. Tem 3 vezes mais chance de desenvolver câncer. São 18 tipos de câncer ligados diretamente à obesidade. Alguns trabalhos já falam até em 21, mas tem 3 ali que a ligação ainda não foi bem estabelecida. Mas são 18 tipos dos principais tumores que ocorrem. Alguns exemplos que nós vamos tentar trazer. Tá? Quando nós consumimos alimentos de alta densidade calórica, tá? Por exemplo, alimentos que com pouco volume têm muita caloria. Tá? Então, aqui, ó, o óleo. Você consome óleo, menos de 10% do volume do estômago já tem 500 calorias. Se você consome queijo, 20% já tem 500 calorias. Tá? Se for carboidrato, eu preciso de metade do volume. Se for carne, eu tenho 2/3 desse volume. Agora, 500 calorias, eu tenho um estômago cheio de frutas e verduras. Ou seja, se nós comermos frutas e verduras, vai ocupar a maior parte do espaço. Consequentemente, não vai sobrar muito espaço para comer outras coisas que são calóricas e que vão favorecer o processo inflamatório. Então, quem quer perder peso tem que consumir frutas e verduras primeiro, inclusive, do que os demais alimentos. Come primeiro isso, para depois vir aí a alimentar-se dos outros alimentos. E a fibra vai ajudar a absorver tanto o excesso de carboidrato como o excesso de gordura, que vai ajudar a baixar o colesterol e ajudar a regular a diabetes. Existe, inclusive, um trabalho muito legal da Universidade de Boston, que é uma das maiores universidades de medicina do mundo, tá? O maior curso de medicina do mundo, que eles estão acompanhando ali essa relação existente entre a obesidade, o câncer e a inflamação. Desde 2010 eles acompanham, desde janeiro de 2010, desde dezembro de 2010, tá? Aqui é em inglês, então a data é 01/12, tá? De 2010, eles têm acompanhado essa relação, e ela é direta. Esses dados que eu estou passando para vocês vêm desses trabalhos. Tá? E aí nós vamos percebendo isso, esses depósitos de gordura, tá? Que vão acumulando por causa da epigenética. Epigenética é o que regula a ação do gene. Então, a pessoa pode ter o gene para a aterosclerose, o gene que vai desenvolver pressão alta, diabetes, infarto, que favorece a isso, ou o câncer. Mas, se ela tem um estilo de vida adequado, ela pode jogar esse câncer, se é que ela vai ter, porque às vezes ela nem tem, mas se for ter, ela pode jogar para mais tarde na vida ou para uma forma mais branda. Tanto que, às vezes, quando eu atendo um paciente com câncer, a gente quase torce para ele ter um estilo de vida ruim, porque, se for verdade, a chance de cura dele aumenta muito, basta que ele mude o estilo de vida. Né? Então, essas coisas regulam o estilo de vida e favorecem as doenças inflamatórias, inclusive a questão do câncer. Quando que eu vou melhorar isso? Quando eu começar a fazer atividade física. A falta dela favorece o problema. Quando eu não comer alimento muito calórico, quando eu cuidar do estresse, do cigarro, do álcool, tá? Quando eu for buscar aí uma melhora disso. Aí, mesmo que eu tenha um genótipo desfavorável, eu tenho um gene para o problema, eu consigo trabalhar e regular melhor aí a nossa saúde. Porque o depósito de gordura nas vísceras, tá? Depositado aí nos órgãos, gera doença. Tá? Primeiro vai depositar nas vísceras, nos órgãos, para depois se depositar fora deles e ficar acumulado.
Tanto que existe o chamado falso magro. O falso magro é o que aparentemente é magro, mas tem gordura dentro dos órgãos. Agora, não existe falso gordo. Quem tem aumento da gordura abdominal tem também gordura nos órgãos e pode vir a ter o problema desse depósito de gordura nos órgãos. Tá? Pode causar aí a resistência à insulina, tá? O colesterol, a aterosclerose, né? Que é aquele processo que nós mencionamos antes, o aumento da inflamação, pode causar aumento de trombo, tá? Inclusive alterar o processo todo ali, tanto de inflamação como endócrino metabólico. Então, esse depósito de gordura vai dando origem aí à insuficiência renal, tá? E todas as doenças que nós temos mencionadas aqui, inclusive uma que eu não mencionei, é a demência, tá? Vai ocorrendo aí uma desorganização, uma insuficiência cerebral, alteração da memória, da inteligência também no nível do cérebro. Dentre outras demências conhecidas, a mais conhecida delas é o Alzheimer, tá? Então, é algo parecido, além das vezes que eu já mencionei, que eu não vou ficar repetindo para não cansá-los. Mas está tudo desencadeado, uma coisa vai dando origem à outra. Então, todos esses processos aqui, tá, podem evoluir com uma série de problemas devido a um estilo de vida inadequado. Então, uma coisa vai desencadeando outra. A sobrecarga, como eu citei para vocês num outro momento, outra palestra, a sobrecarga do estômago vai gerar sobrecarga do pâncreas, que vai gerar sobrecarga do intestino, que vai gerar sobrecarga do fígado, que vai gerar do coração, do rim, do cérebro. E, ao longo do tempo, se permanece sobrecarregado, o corpo vai dando sinais de cansaço, de dificuldade, e as doenças vão se instalando, cada uma delas que eu citei aqui para vocês. E esse é o ponto, nós percebemos essa ligação direta entre obesidade, tá, e as doenças inflamatórias, aqui representado aí o que a diabetes, por exemplo, mas todo o panteão delas, que vem junto com o que a gente chama de resistência periférica à insulina, também está ligado assim. Porque essa resistência à insulina, ela leva a desequilíbrios hormonais, que vão levar aí a dificuldade para a pessoa emagrecer, tá? Vai levar a dificuldade para a pessoa emagrecer, a fadiga, o cansaço, a fome constante, a querer comer cada vez mais açúcar, que vai levar a cansaço pós-refeições, a dores nas articulações, a obesidade, aumento da gordura corporal e a elevação do colesterol e triglicerídeos. O processo é bem assim. Esse desequilíbrio hormonal vai levando aos diferentes processos e que vai ficando cada vez mais difícil do corpo controlar. É possível, mas fica bastante afetado. Esse aqui é o esquema, tá, que demonstra de onde vem a hiperglicemia, de onde vem a diabetes. Ela vem por alterações no pâncreas, alterações hormonais no pâncreas, por alterações ali nos vasos sanguíneos, né, no intestino, me perdoe, nos adipócitos, nas células de gordura, que eu já citei para vocês, nos rins, na musculatura, no processo inflamatório, a nível cerebral, nos vasos sanguíneos e no fígado. São 10 mecanismos que dão origem à hiperglicemia, à diabetes. E perceba que tem uma coisinha que ativa todos eles, ó, com exceção do rim. O rim é de forma indireta, mas há uma ação direta entre a atividade física e a função do pâncreas, a atividade física, a função intestinal, a atividade física, a gordura corporal, a atividade física, é claro, a atividade muscular, a inflamação, o funcionamento cerebral, a circulação e ao fígado. Então, se existe algo que tem um forte impacto para promover saúde e para reduzir o processo da resistência periférica à insulina, que leva a toda essa gama de eventos que a gente chama de síndrome metabólica, isso, tá? É atividade física, é algo imprescindível para quem quer controlar essas coisas. Ah, mas já tem muito problema inflamatório, que já me lesionou e eu não consigo fazer atividade física. O pouco é melhor do que o nada. Um alongamento é melhor do que ficar completamente parado. Tá? Então, vamos fazendo dentro do nosso limite. Isso tende a nos ajudar e muito. Tá? Quem conhece a diabetes sabe que ela também pode evoluir com uma série de complicações. Pode afetar a retina, por exemplo, tá? Levando, inclusive, à perturbação da visão. Um estado mais sério pode levar até a cegueira. Ela pode ali dar problema de periodontite, inclusive cáries e perda do dente. Ela pode levar a problemas cardíacos, a um infarto, a aterosclerose, né? Problemas cardiocirculatórios, inclusive nas extremidades. A diabetes e o cigarro juntos são responsáveis por 90% das amputações
nos hospitais, nas enfermarias, especialmente cirurgia vascular. E ela sozinha é responsável por 1/5 delas. Quando associada com o cigarro, aí a coisa sobe muito. Mas ela é responsável por muitos dos processos aí, inclusive de amputações. A diabetes pode levar ao dano no rim, gerando a insuficiência renal. Pode gerar o que a gente chama de pé diabético, mas pode acontecer em qualquer extremidade do corpo, pode ser nas mãos, nas orelhas, no nariz, que vai alterando o que é a sensibilidade do local e pode favorecer ali, inclusive, a processo de lesão, de úlceras, de feridas, tá? Que são, inclusive, de difícil cicatrização e de muito formigamento, pela alteração, pela glicosilação, que é uma oxidação do neurônio. A glicosilação, na realidade, ela ocorre em tudo isso aqui. Ela vai afetar a circulação e vai afetar a inervação. E por afetar a circulação e a inervação em determinados locais, é que gera essas sequelas. No olho vai gerar retinopatia diabetes, na região ali da gengiva e dos dentes vai gerar a periodontite, no coração e na circulação, às vezes cardiovasculares que eu citei, no rim, e assim vai. Ela vem por essa glicosilação, essa oxidação pela glicose. Né? E às vezes nós ouvimos essa frase, né, que vem aí inclusive de um artigo científico. Não há cura para a diabetes. Essa é uma frase que foi cunhada pela Associação Americana de Diabetes. 90% dos diabéticos no mundo são diabéticos do tipo 2. E para a diabetes do tipo 2, ser descoberta a tempo, se inicia o tratamento adequado a tempo, né? E se não há muitas lesões de órgão-alvo, não há muita fibrose, lembra aquela destruição que pode levar à fibrose no processo inflamatório crônico? Se não há muita fibrose, é possível sim curar 85% dos diabéticos nessa condição. Conforme o tempo passa, conforme o estrago vai ocorrendo, aí vai reduzindo, entendeu? A possibilidade de cura da diabetes. Mas nós conseguimos alcançar sim os critérios de cura para a diabetes. Nós tivemos, por exemplo, existe aí essa definição que sai da mesma Academia Americana de Diabetes, ela colocou critérios para a cura, isso em 2009. E na medicina do estilo de vida, nós já alcançávamos esses critérios de cura na década de 80, mesmo antes disso, que é quando vai ocorrer o quê? Quando você consegue um controle dos níveis glicêmicos sem o uso de medicação por 5 anos. Se conseguir por 5 anos, é a cura total. Se conseguir por ao menos 1 ano, é a remissão parcial. Certo? Aqui é pelo menos 5 anos, tá? Está errado aqui. Vamos avançar, então. Por que a gente consegue fazer isso? Porque você consegue melhorar a função da célula beta. O que é a célula beta? A célula beta fica no local do pâncreas, chamado ilhotas e Langerhans, tá? E são elas as responsáveis pela produção da insulina. Então, por exemplo, a sulfonilureia é um tipo de remédio para diabetes. Quando ocorre um controle glicêmico, eu consigo melhorar a função da célula beta, eu consigo fazer com que ela não se sobrecarregue menos. Então, é possível trabalhar dessa forma. Você tem um melhor funcionamento aí do pâncreas como um todo, da célula beta, quando nós associamos tratamentos. Mas já é possível melhora da função apenas pelo controle dietético. Né? Esse é um trabalho muito legal que mostra o aumento da função das células beta do pâncreas, tá? Após uma mudança no estilo de vida em pessoas que estavam com pré-diabetes, tá? Que estão no começo da doença, especialmente tendo treinamentos de exercício físico. Então, foram feitas intervenções durante 3 meses, 5 sessões de atividade física de 60 minutos, uma intensidade progressiva até chegar aí a 80% do que a pessoa consegue fazer, tendo, inclusive, perda de peso, mostrou uma melhora da função da célula beta nesses indivíduos. E nós percebemos isso em relação a indivíduos diabéticos já do tipo 2 também. A dieta vegetariana melhora a resistência à insulina, melhora o estresse oxidativo. Tá? Então, tem vários trabalhos demonstrando isso. A Hanna Kaleova, tá, e a sua equipe são quem mais publica essa relação entre estilo de vida adequado, entre comer 3 vezes ao dia ou até 2, e não de 2 em 2 horas, como é preconizado, e o controle da diabetes tipo 2. Ela tem um trabalho muito legal, muito importante sobre isso. Ela pesquisa e publica muito.
Tá? Mas, infelizmente, a maior parte das pessoas não conhecem o trabalho da equipe dela, tá? Infelizmente. São dados dos trabalhos dela, melhora ali a resistina, a adiponectina. O que são isso aqui? Se vocês lembrarem, lá atrás eu mostrei a alteração do metabolismo do adipócito, gerando resistência à insulina e todas aquelas doenças crônicas. Ela está mostrando o quê? Ela está mostrando melhoras, tá? Melhoras de todos esses marcadores com a mudança do estilo de vida desses pacientes. Ou seja, é possível reverter todo esse processo que eu falei até aqui. Tá? Você consegue inibir tudo isso. Você consegue melhorar completamente através de um controle do estilo de vida, dietético especialmente, processo inflamatório, tudo isso você consegue estar mexendo e melhorando muito aí a melhora de saúde para as pessoas. E assim a gente vai vendo cada vez mais a possibilidade das pessoas melhorarem. Por quê? Porque a partir do momento que eu consigo melhorar a epigenética, o estilo de vida, eu vou reduzir a alteração do DNA do indivíduo, que uma vez alterado, que é a tal da metilação, vai favorecer, inclusive, as alterações genéticas, vai favorecer o processo inflamatório, o câncer e as demais doenças. Tá? Tudo isso ocorre por esse processo gradativo. Tá? E isso vai sendo passado de geração em geração. Porque assim como nós temos os nossos hábitos, que algumas vezes não são tão adequados, né? Assim como nós aprendemos aí a comer e a cozinhar de uma forma não adequada na nossa família, nós podemos ensinar também para a nossa família a ter bons hábitos. Né? Então, esse aqui é um outro trabalho que tem mostrado isso. Quando os pais cuidam da saúde, as próximas gerações também vão cuidar. Quando os pais deixam de cuidar da saúde, as próximas gerações também deixam de cuidar. E a tendência é melhorar se aquilo foi devidamente aprendido ou piorar se não ocorreu esse aprendizado. Tá? Isso aqui também é um trabalho muito legal que mostra isso, demonstra a redução da incidência da diabetes tipo 2 com a mudança de estilo de vida. Tá? Foram acompanhadas ali 3.234 pessoas não diabéticas com glicose elevada, com pré-diabetes, tá? A maior parte delas mulheres, e aí, em idade média de 51 anos, e começaram a perceber isso. A mudança de estilo de vida, tá? Ela consegue reduzir mais a incidência da diabetes do que o uso de metformina, que é o remédio mais comum, mais popular. E, claro, os dois fazem um trabalho melhor do que o placebo. É esse tipo de trabalho que demonstra isso, como é mais eficaz a mudança de estilo de vida do que o tratamento convencional. Né? E naquela ligação que eu havia falado para vocês entre gordura corporal e câncer, não é muito diferente. Tá? Que tal o trabalho que eu te falei, que são 18 tipos diferentes de tumores, já diretamente, de cânceres, ligado diretamente à questão da obesidade. Tá? Vamos falar de algum deles agora. Então, os diferentes fatores que dão origem aí ao câncer, tá? Então, cigarro, álcool, uso de carne, sobrepeso, a menopausa, infecções, exposição à radiação, risco ligado ao trabalho, especialmente o uso do asbesto, tá? E do amianto, algumas coisas reprodutivas, como, por exemplo, mulheres com poucos filhos, tá? Ou com filhos demais, a dieta pobre em fibra, o sedentarismo, não consumo de frutas e verduras, a exposição excessiva ao sol ou pouca exposição ao sol, isso também pode gerar o câncer. Vamos pegar aqui alguns tipos de câncer. O câncer de esôfago. Tá? Então, como é que a gente percebe aí a incidência do câncer de esôfago? Por, basicamente, pessoas que fumam, que não consomem frutas e verduras, que estão em sobrepeso ou obesidade ou que usam álcool. São as quatro principais coisas que dão origem aí ao câncer. Tá? O câncer do intestino, o principal fator de risco, é o consumo de carne vermelha, seguido pelo sobrepeso, obesidade, a falta de fibras e o álcool. Tá? Já um outro tipo de câncer, o câncer de mama, bastante comum, o sobrepeso é o principal fator de risco, seguido depois pelo álcool, tá? A questão do trabalho e os fatores ligados à reprodução e menopausa e a falta de atividade física. Então, o câncer surge
quando existe ao menos 4 coisas dando origem ao câncer. A mutação, tá? Que altera o DNA, o mecanismo reparatório do câncer, do DNA. Então, o DNA foi modificado, o nosso corpo tem mecanismo para recuperar aquela modificação, aquela alteração. E aí a pessoa vai desenvolver câncer, ela vai ter que ter a mutação, especialmente nos genes relacionados à reprodução celular, à divisão das células, o mecanismo de reparo não funcionar, um processo que o sistema imune não reconheça a célula cancerosa como modificada, então vai ocorrer uma imunodeficiência para a questão do controle das células cancerosas, células modificadas, e a angiogênese, que tem que ocorrer o crescimento de vasos sanguíneos para alimentarem esse tumor. Tá? E esses danos no DNA, que vão causar a mutação, são coisas ligadas diretamente ao estilo de vida, várias das quais nós já citamos aqui. Então, é isso que vai ocorrer, então, dando origem ao câncer. Fatores ambientais, fatores do indivíduo, né, e que vão somados esses dois, vão, então, interagir e favorecer aí a formação do câncer, o surgimento do câncer. Então, só que qual que é a relação entre os dois? A parte genética exclusiva tem a ver com 5 a 10% dos tumores. Já a parte ambiental e estilo de vida tem a ver com até 90 a 95% dos tumores, por causa da ação da epigenética, que regula a ativação do gene e a intensidade dele quando ativo. Né? Especialmente aí destacando a questão dietética, tá? A questão do cigarro e da obesidade como sendo grandes coisas impactantes aí na questão do câncer. A tal ponto que é possível existir câncer sem doença. O que é o câncer sem doença? É aquelas pessoas que têm ali um tumor desenvolvendo, mas o tumor está quietinho, parado. Né? E isso existe por causa de inibidores do crescimento, inclusive tumoral, inclusive dos vasos sanguíneos. Nós vamos começar a conversar um pouquinho a respeito disso. Então, existe um trabalho muito legal, muito importante, tá? Que é de 89, que demonstra isso. Demonstra que indivíduos não vegetarianos, nós temos aí as células NK, que são as células que defendem o nosso corpo das células modificadas. Então, a célula modificada por uma infecção, a célula modificada por um tumor, pelo câncer, elas são destruídas pelas células NK, que vem da sigla em inglês Natural Killer. São glóbulos brancos que fazem essa defesa. Em indivíduos vegetarianos, elas funcionam 1,5 vezes mais do que indivíduos não vegetarianos. O sistema imune tem essa capacidade, ele protege o nosso organismo contra várias doenças. Tá? Ele consegue distinguir o que é do corpo e o que não é do corpo. Combater os invasores, tá? Conseguir proteger e fazer a manutenção adequada. O problema é quando eu tenho tudo aquilo que nós estamos falando aqui, inflamação crônica, vou ter uma sobrecarga do sistema imune. E aí ele não consegue me defender. Então, a mutação ocorre, o sistema de reparo do DNA não consegue reparar o DNA, o sistema imune está sobrecarregado, ele não consegue nos defender, nos proteger das células tumorais, então a doença consegue avançar. E aí essa defesa ela não está ocorrendo, ela fica bastante prejudicada. Né? E aí nós vamos tendo esses problemas, porque essas células vão sendo atacadas e o tumor acaba progredindo, porque quando o sistema imune nos defende, eu consigo eliminar as células neoplásicas. Quando ele não consegue nos defender, aí o tumor realmente vai avançar. Da parte alimentar, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter uma ingesta rica de vitamina C, de zinco, que na dieta vegetariana é muito boa, desde que você deixe de molho as sementes. Se você não deixar de molho, o fitato vai atrapalhar a absorção de zinco. Tá? Que tem uma dieta suficiente de proteínas, rica em vitamina D, então tem que pegar a fonte alimentar, por exemplo, a semente de girassol, as oleaginosas, e ir ao sol para ativar a vitamina D, para o ergocoliferol virar colecalciferol. Ingerir bons óleos, boas oleaginosas, que vão ser ricas aí em vitamina A, vitamina E e também em selênio. A psiconeurologia, o controle do estresse é tremendo, porque a pessoa estressada, ansiosa, ela é mais inflamada e o sistema imune é mais sobrecarregado e a imunidade cai.
e aí você não vai ter a defesa do corpo. A pessoa que não dorme adequadamente. Tá? Nós percebemos, por exemplo, que as pessoas que não dormem adequadamente vão ser mal-humoradas, né? Vamos avançar aqui um pouquinho, elas vão ser mal-humoradas, porque o período ali de privação de sono, ela consegue reduzir a quantidade e a atividade das células NK, que são as células que nos protegem do câncer, em 50%. Então, as pessoas que têm dificuldade no sono também têm o prejuízo por causa disso. Tá? A atividade física, por exemplo. A atividade física vai nos proteger e muito. Ela consegue fortalecer o nosso corpo de uma forma muito ampla. Ela vai melhorar a parte fisiológica, vai ter mais força muscular, maior densidade óssea, vai reduzir a obesidade, vai reduzir o processo inflamatório, vai melhorar o desempenho cardiovascular, vai controlar, inclusive, a questão da insônia, vai diminuir a ansiedade, vai diminuir depressão, vai melhorar o convívio, a autoimagem. Isso é tremendo para promover saúde como um todo. Esse é um outro trabalho bastante legal, muito interessante, que mostra a diferença da incidência de câncer em pescadores de mar aberto e trabalhadores de escritório. Porque o pescador de mar aberto, quando o cardume aparece, ele tem que ir lá, tem que aparecer, ele fica o quê? Exposto diretamente ao sol. E um trabalhador de escritório não se expõe ao sol. Agora, por incrível que pareça, esse que se expõe ao sol vai ter menos câncer de intestino, de mama, tá? E menos câncer ligado ao aparelho reprodutor. Por quê? Porque a vitamina D é protetora para o câncer. Ela inibe a proliferação dos vasos sanguíneos e ela estimula o sistema imune. Tá? E aí nós percebemos isso. Olha só esse trabalho interessante. É aquele mesmo que eu cheguei a mostrar um gráfico, né? Então, esse trabalho demonstra isso. Tá? A sobrevida das pessoas após 5 anos de quimioterapia. Qual é a sobrevida dessas pessoas? Não é alta. O percentual de sobreviventes após quimioterapia é baixo após 5 anos. Com exceção aí dos tumores infantis, tá? Como é o caso de leucemias, linfomas, tumores de testículo, todos os outros a sobrevida é muito baixa. Ou seja, ela ajuda em parte, mas não ajuda tanto assim. Porém, o câncer ele é uma doença prevenível que requer grandes mudanças de estilo de vida. De novo, a mudança de estilo de vida tem um alto impacto na prevenção do câncer e no tratamento. Porque nós temos ali 90%, 95% dos fatores que dão origem ao câncer estão ligados ao estilo de vida. Um trabalho bem legal mostrando isso é da mudança das gerações ao longo dos chineses ao longo do tempo. Então, os chineses que migraram para o Havaí, porque tinham um bom estilo de vida, continuaram tendo ótimos indicadores de saúde, muito superiores aos demais americanos que viviam lá. Não tinham a dieta ocidental, não eram tão sedentários, não eram tão estressados. Agora, vai mudando as gerações, você vai perdendo isso, de tal forma que a 4ª geração já tinha os mesmos indicadores de saúde do que o restante daqueles que viviam ali. Então, agora a gente vai falar de angiogênese, que é aquela proliferação dos vasos sanguíneos que eu citei, que é capaz de controlar o crescimento do tumor. Tá? Então, aqui eu tenho tumores bem pequenininhos. Quando ele consegue estimular o crescimento de vaso sanguíneo e esse vaso sanguíneo chega no tumor, o crescimento é enorme e também aumenta a chance de metástase do câncer se espalhar. Agora, existem vários fatores que bloqueiam essa angiogênese. O melhor deles aqui, o maior desempenho dele qual é? É a vitamina E, que está muito presente em oleaginosas, por exemplo. Ela consegue bloquear os vasos sanguíneos mais do que várias outras substâncias, inclusive vários remédios que são usados para isso. Tá? Então, a capacidade de bloqueio é muito bom usando, por exemplo, a vitamina E. A pressão alta também tem um desempenho ligado à questão do estilo de vida. Porque ela é o quê? Ela é a pressão, a força com que o sangue faz nas paredes dos vasos sanguíneos. Tá? E nós percebemos isso, há uma ligação direta entre o débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que sai aí do ventrículo esquerdo, a frequência com que o coração bombeia e a capacidade do volume de sangue que ele consegue bombear. Então, quanto maior a frequência cardíaca, mais vai gerar fluxo sanguíneo, mais vai aumentar a pressão. Quanto maior o volume de sangue que o coração bombear, a mesma coisa. Então, tudo aquilo que modificar a frequência cardíaca
e o volume sanguíneo vai mexer na pressão diretamente. E o estilo de vida faz a mesma coisa, ou seja, pessoas com estilo de vida ruim têm mais o quê? Tem mais pressão alta. E pessoas com bom estilo de vida também baixam a pressão. Para nós resumirmos aqui, acho que, se não me engano, até acho que é nos últimos slides. Falando da doença do momento, né, o Covid-19, aquelas pessoas que têm uma dieta baseada em plantas, que são vegetarianas estritas, e os vegetarianos que também consomem peixe, eles internaram menos, tá? Foram menos entubados e morreram menos por Covid-19. Mostrou vários estudos em 6 países de continentes diferentes, ou seja, no mundo inteiro tem esse resultado. E eu não estou aqui defendendo só o vegetarianismo, falei também que os que consomem peixe também tiveram esse resultado, mas são pescatarianos, ou seja, são vegetarianos que comem peixe. Não comem ovos, não comem leite, não comem carne vermelha e nem carne branca. Tá? Por quê? Por causa daquele texto que eu citei para vocês. Quando o enfermo e sofredor fizer apenas o melhor que sabe, no viver os princípios da reforma de saúde de uma forma perseverante, em 9 casos em cada 10 ficarão livres de seus males. Então, se eu persisto nesse processo, realmente, aí eu atinjo a melhora, eu atinjo o que eu preciso para restaurar a saúde como um todo. Vocês conseguiram entender? Eu corri um pouquinho com a palestra, vocês conseguiram entender? Eu só não estou ouvindo vocês, acho que talvez você vai ter que ativar o microfone novamente. Eu não consigo ativar o microfone por aqui. Se vocês têm alguma pergunta, podem fazer, tá? Só vai ter que ativar o microfone.